Toda cidade pequena tem suas lendas, histórias que os mais velhos contam, que os pais usam para assustar os filhos, para manter as crianças longe de lugares perigosos. Não vai pro rio de noite, o nego d'água te pega. Não entra no mato sozinho, tem coisa ruim lá. Histórias, apenas histórias, até não serem mais. Eu cresci ouvindo sobre o homem do saco na minha cidade, lenda urbana. Cara que sequestrava criança desobediente, colocava num saco e sumia. Todo mundo conhecia a história. Ninguém levava a sério, até começarem a sumir crianças de verdade. 5 em 2 meses. E quando acharam a sexta, dentro de um saco de estopa, no meio do mato, a lenda virou realidade. E descobrimos que às vezes as histórias existem por um motivo. Conto mistérios. Eu preciso contar isso, não por catarse, não para me sentir melhor, mas porque as pessoas precisam saber, precisam acreditar, que algumas lendas não são invenção, são avisos. Meu nome é Antônio, tenho 37 anos. Moro em Antonina, litoral do Paraná, cidade pequena, histórica, turística e amaldiçoada, porque tem algo aqui, algo antigo, que os primeiros moradores já conheciam e que nunca foi embora, só ficou esperando, geração após geração, alimentando-se. A lenda do homem do saco existe aqui desde sempre. Minha avó contava, meu pai contava, todo mundo conta. A história é sempre a mesma. Um homem velho, corcunda, carregando um saco de estopa sujo. Ele anda pelas ruas de noite, procurando criança sozinha, criança desobediente. Quando encontra, pega, coloca no saco e leva embora. Ninguém sabe para onde. Ninguém vê a criança de novo. Típica lenda para assustar, para ensinar obediência. Funcionava. As crianças ficavam com medo, obedeciam os pais, mas era só história. Todo mundo sabia. Até junho deste ano, quando a filha do seu Cláudio sumiu, menina de 7 anos, Maria Clara, brincando na rua em frente de casa. No final da tarde, a mãe entrou para pegar água. 2 minutos. Quando voltou, a menina não estava mais lá. Procuraram, vizinhança inteira, polícia, bombeiros, nada. Sumiu, sem rastro. 1 semana depois, sumiu outra. Menino de 9 anos, João Pedro. Voltando da escola, desapareceu no caminho. Depois mais uma, depois outra. 5 crianças em 2 meses. A cidade entrou em pânico. Ninguém deixava filho sair de casa. Escola vazia, ruas desertas. Polícia investigava, blitz, interrogatório, mas nada. Até que acharam a sexta. Foi um pescador, pescando de madrugada num mangue afastado. Viu algo boiando, preso nos galhos de mangue. Um saco, grande, de estopa. Puxou, pesado, abriu e vomitou. Dentro tinha uma criança, menina, 8 anos, filha do dono do mercado. Tinha sumido 3 semanas antes, morta, já em decomposição. Mas a forma como estava dentro do saco, enrolada, comprimida, como se tivesse sido forçada a caber num espaço pequeno. E tinha marcas, no corpo, arranhões, hematomas, como se ela tivesse lutado, tentado sair. Enquanto ainda estava viva, ela tinha morrido sufocada, dentro do saco. A notícia espalhou, a cidade parou. E então começaram os relatos. Várias pessoas, em noites diferentes, tinham visto um homem, velho, corcunda, andando pelas ruas desertas, tarde da noite, depois da meia-noite, carregando um saco, grande, de estopa, sujo, manchado, exatamente como a lenda descrevia. Polícia achou que era coincidência, imitador, alguém usando a lenda para cometer crimes. Aumentaram patrulha, puseram câmeras, bloqueios, mas as crianças continuavam sumindo. E mais relatos surgiam. Uma senhora viu ele, 3 da manhã, passando embaixo da janela dela. Ela olhou, ficou paralisada. Ele olhou para cima, direto para ela, rosto enrugado, olhos fundos, sorriso sem dentes e o saco nas costas. Se mexia, como se tivesse algo vivo dentro. Outro relato. Homem voltando do bar.
viu a figura no fim da rua, parada, embaixo do poste de luz. Quando o homem se aproximou, a figura virou, lentamente, e sussurrou: "Tem criança sua?" O homem correu. Não olhou para trás. Quando virou a esquina e olhou, a figura tinha sumido, mas ele ouviu, atrás dele, passos lentos, arrastados, e um som de arrasto, como saco sendo puxado no chão. Ele correu até em casa, trancou tudo, passou a noite acordado. De manhã tinha marca na porta dele, unha, arranhão profundo, como se alguém tivesse tentando arranhar a porta, tentando entrar. Decidi investigar. Jornalista local. Era meu trabalho. Comecei a pesquisar a origem da lenda. Conversei com os mais velhos. Seu Jacinto, 89 anos. Nasceu e cresceu aqui. Sentei com ele. Perguntei sobre o homem do saco. Ele ficou sério, grave. "Isso não é lenda, menino. É real." "Como assim real?" "Sempre foi real. Desde que eu era criança. Desde antes. Meu avô já contava. Mas é impossível. Seria a mesma pessoa há mais de 100 anos. Não é pessoa. Nunca foi." Ele me contou a história verdadeira. No final de 1800, houve uma epidemia na cidade. Febre. Muitas crianças morreram. E havia um homem, coveiro, responsável por recolher os corpos, especialmente das crianças. Ele as colocava num saco de estopa e levava para o cemitério. Mas as pessoas começaram a suspeitar. Algumas crianças sumiam antes de morrer, sumiam doentes, e depois apareciam no cemitério, mortas. Investigaram e descobriram. O coveiro estava matando as crianças doentes, sufocando elas no saco, para acelerar o processo. Dizem que ele achava que estava fazendo um favor, livrando elas do sofrimento. Quando descobriram, a população se revoltou. Lincharam ele, bateram até matar, e jogaram o corpo dele no mangue, dentro do mesmo saco que ele usava nas crianças. Mas antes de morrer, ele disse algo: "Vocês vão ver. Vou continuar fazendo meu trabalho. Vou continuar buscando elas. Para sempre." E desde então, a cada geração, ele volta, procurando crianças, colocando no saco, levando embora. Não acreditei completamente, mas algo naquela história me perturbou. Decidi fazer vigília. À noite, nas ruas, com câmera. 3 noites sem nada. Na quarta noite, terça-feira, 3h15 da manhã, eu estava na rua principal, vazia, silenciosa, e então vi, no fim da rua, uma figura, emergindo da escuridão, andando devagar, corcunda, arrastando algo. Meu coração disparou. Peguei a câmera, comecei a filmar. A figura se aproximava, lentamente, e eu via o rosto enrugado, os olhos vazios, o sorriso e o saco, nas costas, grande, manchado. Ele parou, a uns 10 metros de mim, e falou, voz rouca, antiga: "Você não é criança, vai embora." Não consegui me mexer, paralisado. Ele deu mais um passo, outro, e então, o saco se mexeu, algo dentro, batendo, tentando sair, e ouvi uma voz, infantil, abafada: "Socorro, me ajuda." Era uma criança, viva, dentro do saco. A adrenalina me fez reagir. Corri em direção a ele, gritando: "Larga a criança!" Ele virou, rápido, rápido demais para alguém corcunda e velho, e o rosto mudou. Não era mais humano. Era deformado, distorcido, como carne apodrecida. E ele gritou, um grito agudo, inumano, e correu, na direção oposta, velocidade impossível, carregando o saco. Tentei seguir, mas ele sumiu, literalmente. Virou uma esquina e desapareceu. Chamei polícia, contei tudo, mostrei o vídeo. Eles viram, ficaram em choque, organizaram busca imediata. Toda a cidade, mangues, mato, tudo. E acharam, num barraco abandonado, perto do mangue, 6 sacos, pendurados, em ganchos, dentro de cada um. Uma criança, todas mortas, exceto uma, a que eu tinha ouvido, menino de 6 anos, vivo, traumatizado, mas vivo. O barraco foi incendiado, por ordem da própria polícia,
Extraoficial. Disseram que era para acabar com aquilo, para limpar o lugar, mas não funcionou, porque 2 semanas depois, outra criança sumiu e testemunhas viram, de novo, o homem do saco andando pelas ruas, de madrugada, procurando. Ele não é humano, não é vivo, não no sentido tradicional. É algo preso, uma maldição, um loop, condenado a repetir, eternamente. E ninguém consegue parar. Porque como você mata algo que já está morto? Como você prende algo que não é físico? Saí de Antonina. Não moro mais lá, mas ainda tenho contato. Ainda recebo notícias. E toda vez que uma criança some, minha avó sempre dizia: não assobia de noite, cobra vem. Eu ria. Achava superstição boba de interior. Até me mudar pra fazenda que herdei dela. No interior do Mato Grosso. Primeira noite sozinho lá, estava na varanda. Cerveja, violão e assoviei. Uma música qualquer. Distraído. O som parou imediatamente. Todos os sons. Grilos, sapos, vento, silêncio absoluto. E então, ouvi. Vindo do pasto, do mato, de algum lugar na escuridão, um assovio respondendo. Idêntico ao meu, mas não era eco. Porque veio mais perto, e mais perto, e mais perto. Até eu ver. Olhos, dezenas de olhos, brilhando na escuridão, não de animais, de algo rastejando, algo grande, respondendo ao meu chamado. Fala, conto mistérios, eu sou o Pedro, tenho 29 anos. Era publicitário em São Paulo. Vida corrida, estressante, urbana. Quando minha avó morreu, deixou para mim uma fazenda. Herança. 150 hectares no interior do Mato Grosso, município de Cáceres, divisa com a Bolívia. Lugar remoto, isolado. A casa mais próxima fica a 8 quilômetros. Decidi largar tudo. Recomeçar. Vida simples. Contato com natureza. Aquele papo. Me mudei em março deste ano. E nos primeiros dias foi incrível. Paz. Silêncio. Céu estrelado. Até descobrir por que minha avó tinha morrido com tanto medo. Porque ela repetia aquele aviso. Obsessivamente. Nos últimos meses de vida. Não assobia de noite. Pelo amor de Deus. Nunca assobia de noite. Os primeiros 15 dias foram tranquilos. Acordava cedo. Cuidava dos afazeres da fazenda. Não tinha gado, era terra ociosa na maior parte. Contratei um caseiro, seu Domingos, morador antigo da região. Ele ia 3 vezes por semana. Ajudava com reparos, manutenção. Homem quieto, sério, olhar pesado. No 10º dia ele me viu assobiando. Estava consertando a cerca, assobiando distraído. Ele parou, ficou tenso. Moço, não faz isso. Fazer o quê? Assobiar. Principalmente quando o sol se pôr. Por quê? Ele hesitou. Depois, tem coisa que responde. Ri. Não pude evitar. Seu Domingos, com todo respeito, eu não acredito nessas coisas. Ele não riu de volta. Sua avó acreditava, depois do que aconteceu com ela. O que aconteceu? Ela viu, há uns 5 anos. Tava na varanda de noite. E assobiou, chamando o cachorro. E a coisa veio. Que coisa? Boiúna. Ou minhocão. Depende de quem conta. Mas é a mesma coisa. Cobra grande, antiga, que mora embaixo da terra. E sai quando é chamada. Pelo assovio. Folclore regional. Conhecia a lenda. Cobra gigante que vive em túneis subterrâneos. Aparece raramente. Devora gado. Pessoas. Seu Domingos, isso é lenda. Lenda existe por motivo. Sua avó nunca mais foi a mesma depois daquela noite. Morreu com medo. Delirando. Dizendo que a coisa estava esperando. Embaixo da terra. Escutando. Ele foi embora. Me deixou pensativo. Mas não dei muita bola. Superstição do interior. Normal. Até a noite que eu assoviei. Era uma sexta. Final de semana. Eu estava sozinho. Sem caseiro. Sem ninguém. Varanda. Cerveja.
Tentando tocar violão, eu era péssimo. Assoviei uma melodia, tentando acertar o tom, e tudo parou. Os grilos que faziam barulho constante silenciaram, de uma vez. Os sapos no açude. Silêncio. Até o vento pareceu parar. Fiquei imóvel, violão no colo, sentindo o peso do silêncio. E então veio um assovio, baixo, longo, vindo do pasto, do mato além, respondendo ao meu. Gelei. O assovio veio de novo, mais perto agora, como se estivesse se aproximando. Levantei, entrei na casa. Tranquei a porta, acendi todas as luzes, fiquei na sala, escutando, esperando. 15 minutos, meia hora, nada. O silêncio continuava, opressivo, errado. Fui até a janela, olhei para fora, escuridão total. Só a luz da varanda iluminava uns metros. E então vi movimento. No limite da luz, algo grande, rastejando. Não era cobra comum, era grande demais. E tinha olhos, muitos olhos, brilhando, refletindo a luz. Ficou ali, parado, no limite, como se estivesse esperando eu sair. Ou chamar de novo. Fiquei a noite toda acordado. Luz acesa, porta trancada. De manhã, quando clareou, não tinha nada lá fora, mas tinha marcas, rastro, largo, profundo, na terra, como se algo pesado tivesse se arrastado, vindo do mato, indo até a varanda, e voltando. Liguei pro seu Domingos, contei tudo. Ele veio, olhou o rastro, ficou pálido. É ela, a boiuna. Você chamou, e ela veio, mas eu não chamei nada, só assoviei. É assim que chama, assovio é chamado. Pra ela você tava convidando. E agora? Agora ela sabe onde você mora. O que eu faço? Não assobia mais, nunca. E reza pra ela esquecer de você. Mas ela não esqueceu. Naquela noite eu estava deitado, tentando dormir, todas as luzes acesas, e ouvi som de raspagem, algo raspando a terra, vindo de baixo, embaixo da casa. Sentei na cama, escutando. O som continuava, circulando, como se algo estivesse dando volta ao redor da fundação. E então senti. A casa tremeu, levemente, como se algo pesado tivesse passado por baixo. Peguei o celular, liguei pro Domingos. Ela tá aqui, embaixo da casa. Não faz barulho, não assobia, não chama a atenção. Ela vai embora. E se não for? Ele demorou para responder. Então você reza. Desliguei. Fiquei imóvel, escutando. O som de raspagem continuou, por horas, circulando, como se estivesse mapeando, conhecendo. E então parou. Silêncio. Esperei. 1 hora, 2. De manhã, saí. Chequei ao redor da casa. Tinha buracos. Vários buracos. Na terra. Fundos. Largos. Como túneis. Levando para baixo. E rastros. Dezenas de rastros, circulando a casa, entrelaçados, como se mais de uma coisa tivesse estado ali. Chamei a polícia. Vieram. Viram os buracos. Os rastros. Disseram que era sucuri. Anaconda grande. Normal na região. Mas os buracos eram grandes demais. Os rastros largos demais. Não era cobra normal. E eles sabiam. Vi nos olhos deles. Reconhecimento. Medo. Mas não admitiram. Porque como você admite que uma lenda é real? Decidi ir embora. Vender a fazenda. Sair dali. Mas naquela noite, antes de partir, cometi um erro. Eu estava na varanda, empacotando coisas, nervoso. E sem pensar, assoviei. Parei imediatamente. Tampei a boca. Mas era tarde. Silêncio. Aquele silêncio. E então veio. Não um assovio, mas um som. Gutural. Grave. Vibrando. E a terra começou a tremer. Olhei pro pasto. Pro chão. E vi. A terra se movendo. Ondulando. Como se algo embaixo estivesse se deslocando. Vindo em minha direção. Rápido. Entrei na casa. Tranquei. Mas senti. O chão tremendo. Mais forte. E então... silêncio. Fiquei parado. Esperando. Minutos passaram. Até que ouvi. Raspagem.
Na parede externa da casa, algo subindo, pelas paredes. Impossível, mas estava acontecendo. Fui até a janela, olhei para fora e vi. Subindo pela parede, como um lagarto gigante. Não era cobra, não completamente. Tinha corpo de cobra, mas membros, pequenos, vestigiais, como patas, usando para escalar. E a cabeça era grande, triangular, com olhos, muitos olhos, ao longo do crânio. E estava vindo em direção à janela, em direção a mim. Gritei, recuei. A criatura chegou na janela, olhou para dentro, aqueles olhos, todos me focando, estudando, e a boca abriu, e de dentro saiu um assovio, perfeito, idêntico ao meu, como se estivesse me chamando de volta. Peguei a espingarda do meu avô, que eu tinha achado num armário, atirei, através da janela, 2 vezes. A criatura recuou, caiu. Ouvi o impacto no chão. Silêncio. Esperei. 10 minutos. 15. Nada. Abri a porta. Devagar. Olhei para fora. Não tinha corpo. Não tinha sangue. Nada. Só rastro. Indo de volta pro pasto. Pro mato. Saí naquela noite. Não esperei amanhecer. Dirigi até Cáceres. Fui para um hotel. Fiquei lá 3 dias. Quando voltei, com seu Domingos e mais 2 homens, a casa estava diferente. Tinha mais buracos, ao redor, por todo lado. Como se a coisa tivesse voltado. Várias vezes. Procurando. E na porta da frente, tinha algo. Pele. Pedaço de pele. Grossa. Escamosa. Como se a criatura tivesse trocado de pele e deixado ali, como aviso, ou promessa de retorno. Vendi a fazenda, prejuízo enorme. Não liguei. Voltei para São Paulo, para a cidade, para a civilização. Mas tem algo que não me larga. De noite, sozinho. Às vezes ouço um assovio, baixo, distante, vindo de algum lugar. E eu sei que é ela, que ela me seguiu, de alguma forma. Pelo som, pela conexão. Porque eu chamei, e ela respondeu. E agora existe um vínculo. E às vezes, quando estou distraído, eu me pego assobiando. E preciso parar. Forçar. Tampar a boca. Porque se eu assobiar de volta, ela vai saber onde estou. E vai vir. Se você mora em região rural, ou visitar o interior, e os mais velhos te avisarem para não assobiar de noite, acredite, não questione, não teste. Porque tem coisas antigas que vivem embaixo, que esperam, que escutam e que vêm quando são chamadas. E o assovio é o chamado, é o convite para algo que não deveria ser acordado, mas que uma vez acordado, não volta a dormir. Você já ouviu falar da loira do banheiro? Claro que já. Todo mundo ouviu. Bate 3 vezes no espelho, gira, apaga a luz, chama o nome dela e ela aparece. Brincadeira de criança, de adolescente, teste de coragem em festa do pijama. Ninguém leva a sério. Eu também não levava. Até trabalhar como zelador noturno de uma escola. Escola antiga, fechada há 5 anos, reaberta recentemente. No 3º dia de trabalho, encontrei uma aluna trancada no banheiro. 3 da manhã. Escola vazia, sozinha. Chorando, em posição fetal, cabelo arrancado, unhas quebradas de tanto arranhar a porta, gritando: "Ela não me deixa sair, ela tá aqui, ela não é lenda." A menina está internada até hoje, e eu descobri por quê. Porque a loira do banheiro não é lenda, ela é real. E ela não gosta quando chamam ela de brincadeira. Conto mistérios. Preciso contar isso antes que seja tarde. Antes que ela perceba que estou contando. Meu nome é Juliano. Tenho 42 anos. Trabalho como zelador noturno há 15 anos. Várias escolas. Vários lugares. É um trabalho solitário. Você fica sozinho a noite toda. Patrulhando. Verificando. Garantindo que tá tudo seguro. Em agosto deste ano, fui contratado para trabalhar na Escola Estadual Santos Dumont, Zona Norte de São Paulo, prédio dos anos 60. Tinha ficado fechada há 5 anos. Problemas estruturais, reformaram, reabriram. Comecei no dia 7 de agosto, turno das 22 horas às 6 horas. Prédio grande, 3 andares, 20 salas,
2 banheiros por andar. Nos primeiros dias tudo normal. Rotina padrão, rondas a cada hora. Verificar portas, janelas, luzes. Até o 3º dia, quando encontrei a menina. Era uma quinta, noite tranquila, chuvosa. Fazia minhas rondas normalmente. 2:30 da manhã, 2º andar, passando pelo corredor dos banheiros. E ouvi choro, abafado, vindo do banheiro feminino. Parei, estranhei. Não deveria ter ninguém ali. Tem alguém aí? Chamei. O choro parou. Silêncio. Esperei. Nada. Abri a porta do banheiro. Devagar. Moça, tem alguém? Silêncio. Entrei. Liguei a luz. Banheiro vazio. 4 cabines. Todas com portas abertas. Exceto a última. Fechada. Trancada por dentro. Tem alguém aí? A escola tá fechada. Você precisa sair. Nada. Agachei. Olhei por baixo da porta. Vi pés, tênis, pés de adolescente. Moça, você não pode ficar aqui. Vou ter que chamar a polícia. E então ouvi, voz baixa, trêmula. Não abre, por favor, não abre. Ela tá aqui. Quem tá aí? Ela, a mulher do espelho. Ela não me deixa sair. Senti um arrepio. Não tem ninguém aí além de você. Pode sair. Tá segura? Não tô. Ela tá aqui, no espelho, olhando pra mim, esperando eu destrancar. Decidi arrombar. Não tinha escolha. Forcei a porta. 3 tentativas. Abriu. A menina estava agachada no canto, entre o vaso e a parede, cabelo na frente do rosto, abraçando os joelhos, tremendo. Tá tudo bem. Não tem ninguém aqui. Olhei ao redor. Cabine pequena. Vaso. Papel higiênico. Espelho pequeno na parede. Só isso. Ninguém mais. Vem. Vamos sair. Ela olhou pra mim. E nos olhos dela vi terror puro. Ela tá no espelho. Não olha pro espelho. Olhei. Reflexo normal. Meu. Dela. A cabine. Não tem ninguém. É só reflexo. Você não vê ela? A menina se levantou. Apontou pro espelho. Mão tremendo. Ali. Atrás de você. No reflexo, com o cabelo loiro, molhada, sorrindo. Olhei de novo. Só via nosso reflexo. Não tem nada. Tem sim. Você não consegue ver, mas ela tá ali. Tirei a menina dali. À força. Levei pra fora do banheiro. Chamei ambulância. Polícia. Diretora da escola. Menina foi levada. Crise de pânico. Surto psicótico. Internada. Descobriram que ela tinha ficado trancada por acidente. Tinha ficado depois da aula. Caiu no sono no banheiro. Quando acordou, já era noite. Escola trancada. Ficou mais de 6 horas sozinha ali, no escuro, no banheiro. E segundo ela, não ficou sozinha. Depois do incidente, fiquei incomodado. Mas tentei racionalizar. Menina ficou muitas horas sozinha, no escuro. Ficou apavorada. Entrou em pânico, alucinação, mas aí comecei a notar coisas. O banheiro do 2º andar, feminino, última cabine. Toda vez que eu passava, a porta estava fechada. Mesmo quando eu deixava aberta, eu abria, fazia a ronda, voltava. Porta fechada. Achei que era corrente de ar, vento, mas não tinha janela naquele banheiro. E a porta era pesada. Não fecharia sozinha. Comecei a evitar aquele banheiro. Chequei os outros, mas aquele pulava. Até a noite de terça, uma semana depois do incidente. Estava fazendo ronda, 3 da manhã, 2º andar. Ouvi água correndo, vindo do banheiro feminino. Entrei. A torneira da pia estava aberta, água correndo. Fechei. Estranhei. Tinha certeza que não estava aberta antes. Ia sair quando ouvi. A última cabine. A porta bateu, como se alguém tivesse fechado com força. Virei. Tem alguém aí? Nada. Aproximei. A porta estava fechada, trancada por dentro. Se tem alguém aí, precisa sair. Agora. Silêncio. Agachei. Olhei por baixo. Não tinha pés. Não tinha ninguém, mas a porta estava trancada. De dentro. Impossível. Forcei a porta. Abri. Cabine vazia. Mas o espelho
O espelho estava embaçado, como se alguém tivesse tomado banho quente ali. Vapor. E tinha algo escrito, no vapor, com o dedo. Você não acredita, mas eu estou aqui. Tirei foto, com o celular, da mensagem. Saí do banheiro, rápido, coração disparado. Pesquisei sobre o banheiro, sobre a escola, histórico, e descobri, 15 anos atrás, quando a escola ainda funcionava. Houve um incidente. Uma aluna, 16 anos, Maria Eduarda, loira, suicídio, no banheiro, segundo andar, última cabine, cortou os pulsos, dentro da cabine. Foi encontrada horas depois, já morta, banheira de sangue. Desde então, alunos relatavam coisas estranhas, sombras, vultos, sensação de ser observado no banheiro. Até que a escola fechou, 5 anos atrás, e agora tinha reaberto. E ela ainda estava lá, presa, no lugar onde morreu. E ela não gostava de ser esquecida, de ser reduzida à lenda. A brincadeira. Loira do banheiro não era lenda genérica. Era ela, Maria Eduarda, presa, raivosa, solitária. Decidi confrontar. Sei que foi estúpido, mas eu precisava saber. Fui no banheiro, 3:30 da manhã, sozinho. Última cabine, fechada como sempre. Entrei, tranquei por dentro, sentei no vaso, olhando pro espelho. Maria Eduarda, se você tá aqui, se mostra. Silêncio. Eu sei o que aconteceu com você. Eu sei que você morreu aqui. Eu sinto muito. Mas você precisa ir. Precisa descansar. Nada. Ia sair quando a luz piscou. Uma vez. 2 vezes. Apagou. Escuro total. Peguei o celular. Acendi a lanterna. E vi. No espelho. Não era só meu reflexo. Tinha alguém atrás de mim. Uma figura. Feminina. Cabelo loiro. Molhado. Cobrindo o rosto. Vestido branco. Ensanguentado. Nos pulsos. Virei. Rápido. Nada atrás de mim. Cabine vazia. Olhei de novo pro espelho. Ela ainda estava lá. No reflexo. Parada. E lentamente, ela levantou a mão. Afastou o cabelo do rosto. E eu vi. Rosto pálido. Olhos vazios. Negros. Boca aberta num grito silencioso. E ela falou, voz ecoando, como se viesse de dentro do espelho. Você viu. Agora não pode esquecer. Ninguém pode esquecer. A porta da cabine começou a tremer. Violentamente. Destranquei. Saí. Corri. Mas ouvi atrás de mim. Passos. Molhados. No chão do banheiro. Algo me seguindo. Saí do banheiro. Fechei a porta. Olhei pelo vidro da porta. E ela estava lá. Parada. Dentro do banheiro. Olhando para mim. Cabelo cobrindo o rosto. Mas eu sentia os olhos, me observando. E então ela levantou a mão e acenou, como se dissesse tchau. Ou até logo. Pedi demissão na manhã seguinte. Disse que era motivos pessoais. Não contei o real motivo. Quem ia acreditar? A escola continua funcionando. Alunos frequentando. Professores trabalhando. Mas eu sei que ela tá lá. No banheiro do 2º andar, última cabine. Esperando. Por alguém que chame. Que brinque. Que entre. E quando alguém entrar, ela vai garantir. Garantir que essa pessoa nunca esqueça. Nunca trate ela como lenda. Porque ela é real. E ela quer ser lembrada. 3 semanas atrás, vi uma notícia. Sobre a escola. Outra aluna internada. Crise psicótica. Depois de ficar no banheiro. Mesma história. Mesma cabine. Mesmos sintomas. Dizia que uma mulher loira não deixava ela sair. Que estava no espelho. Olhando. Esperando. E ontem, recebi uma mensagem. De número desconhecido. Era uma foto. Do banheiro da escola. Tirada de dentro da cabine. Focando no espelho. E no reflexo, tinha uma figura. Cabelo loiro. Vestido branco. E uma mensagem embaixo. Juliano, você contou pra alguém? Porque agora ele sabe. Tem uma lenda no interior do Rio Grande do Sul que todo mundo conhece. A história do negrinho do pastoreio. Menino escravo. Espancado até a morte pelo patrão. Jogado num formigueiro.
E 3 dias depois, ressuscitou, iluminado, montado num cavalo baio, com Nossa Senhora ao lado. História bonita, religiosa, de redenção. Usam para ensinar as crianças sobre justiça divina, sobre fé, mas tem uma parte da história que não contam, a parte do que aconteceu com o fazendeiro, o homem que matou o menino. Dizem que ele enlouqueceu, que passou o resto da vida vendo coisas, ouvindo coisas. Um menino, sempre um menino, nos cantos, nas sombras, observando. E quando ele finalmente morreu, encontraram o corpo dele, coberto de marcas, pequenas, vermelhas, mordidas de formiga, milhares delas. Comendo ele, vivo, por dias. Minha família é dona de uma fazenda naquela região há 4 gerações. E há 3 semanas, nós acordamos algo. Algo que estava enterrado, esquecido, adormecido. E agora, ele está caçando, um por um. Começando pelo meu pai. Conto mistérios. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Quanto tempo antes dele chegar até mim. Mas preciso contar. Preciso que alguém saiba, antes que seja tarde. Meu nome é Cristiano. Tenho 25 anos. Sou o filho mais novo de uma família de fazendeiros. Região de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Nossa família tem a fazenda há gerações. Desde o século XIX. Terra boa, gado, próspera. Mas tem histórias. Histórias que a família não gosta de contar. Que foram enterradas junto com os segredos. Histórias sobre como a fazenda foi adquirida. Sobre o que aconteceu aqui. Sobre quem morreu aqui. E sobre o que foi feito para esconder tudo. Até 3 semanas atrás, eram só histórias. Até desenterrarmos ele. Tudo começou com uma reforma. Meu pai decidiu construir um novo celeiro. Moderno, grande. Começaram a escavar. Preparar a fundação. No 3º dia de escavação, a máquina parou. Bateu em algo sólido. Desceram para ver. Era pedra. Mas não natural. Era estrutura. Antiga. Continuaram escavando. Com cuidado. Manualmente. E descobriram. Uma cripta. Pequena. Subterrânea. Tijolos antigos. Coberta de terra. Dentro, tinha algo. Um caixão. Pequeno. De madeira apodrecida. Tamanho infantil. Meu pai mandou abrir. Curiosidade histórica, ele disse. Talvez fosse algo importante. Abriram. Dentro havia restos. Ossos. De criança. Pequenos. Frágeis. E algemas. Nos pulsos. Nos tornozelos. E marcas. Nos ossos. Fraturas antigas. Sinais de trauma severo. Quem quer que fosse aquela criança, tinha sofrido muito antes de morrer. Chamaram um historiador local, especialista em história regional. Ele veio, analisou e ficou pálido. Vocês sabem o que é isso? Não, o quê? Isso é túmulo clandestino, do período da escravidão. E pela idade dos ossos, pela forma como foi enterrado, isso pode ser... Ele hesitou. Pode ser o quê? O negrinho do pastoreio. Silêncio total. Isso é lenda, meu pai disse. Lenda baseada em fato real. Houve um menino escravo, morto por maus tratos. Nesta região, século XIX. Família rica. Fazendeiros. Ele foi enterrado escondido, para ocultar o crime. Olhamos uns para os outros. Nossa família era dona dessa fazenda desde aquela época. Vocês precisam reenterrar isso, com respeito, com cerimônia. Não podem deixar exposto. Mas meu pai, teimoso como sempre, decidiu diferente. Vamos mandar para os ossos para análise, para a universidade, ver se realmente é histórico. Colocaram os ossos numa caixa. Levaram. E naquela noite, começou. Eu estava no quarto, quase meia-noite, mexendo no celular. Ouvi, lá fora, perto do celeiro, do local da escavação, canto, infantil, como cantiga de ninar, baixo, triste, em língua que eu não reconheci. Fui até a janela, olhei. Não vi nada, só escuridão. O local da escavação iluminado por holofotes, mas o canto continuava. Vindo de lá, desci, saí, andei até o local. O canto parou quando me aproximei. Olhei ao redor. Vazio, só terra revolvida. Ferramentas, máquinas. E então senti frio, súbito, intenso,
Minha respiração virou vapor, mesmo sendo verão, e vi movimento no canto do celeiro, nas sombras, uma figura pequena, criança, parada, observando. Tem alguém aí? Chamei. A figura não se mexeu, só ficou ali, imóvel. Peguei uma lanterna, iluminei. Vazio, nada ali, só sombras. Mas senti que tinha alguém, observando, esperando. Voltei para casa, rápido, coração acelerado. E quando olhei pela janela do meu quarto, vi a figura, parada, embaixo da janela, olhando para cima, pequena, criança, mas o rosto estava nas sombras. Fechei a cortina, rápido, e ouvi batida na janela, 3 batidas, leves, como dedos pequenos. Não abri, não olhei. Fiquei deitado, tremendo, até o sol nascer. De manhã contei pro meu pai. Ele não acreditou. Você sonhou. Ouvi um dos peões. Eles trabalham até tarde. Não era peão. Era criança. Pequena. Não tem criança morando aqui. Mas aquela noite, foi ele que viu. Meu pai estava no escritório, mexendo em papéis, sozinho. Ouviu batida na porta. 3 batidas. Entra. Ninguém entrou. Batida de novo. Mais insistente. Meu pai levantou. Foi até a porta. Abriu. Corredor vazio. Mas tinha pegadas. Pequenas. Descalças. Sujas de terra. Vindo de fora. Subindo a escada. Parando na porta do escritório. E voltando. Mesmas pegadas. Volta. Como se alguém tivesse subido. Batido. E voltado. Meu pai seguiu as pegadas. Até lá fora. Até o local da escavação. E lá, parado no meio do buraco, onde o caixão tinha sido encontrado, estava ele, um menino, uns 10 anos, pele escura, roupa rasgada, suja de terra, descalço, olhando diretamente para o meu pai e sorrindo. Não era sorriso feliz, era sorriso errado, torto, como se os músculos não soubessem como formar. Meu pai ficou paralisado, olhando, e o menino falou, voz infantil, mas com peso, com raiva. Você tirou meus ossos, você mexeu no meu descanso. Agora eu acordo e cobro, geração paga por geração. Sangue por sangue. Meu pai correu, entrou em casa, trancou tudo. E naquela noite, as formigas apareceram. Primeiro foram poucas, algumas formigas na cozinha. Normal, época do ano. Mas no dia seguinte eram centenas. Na sala, no corredor, nos quartos. Formigas vermelhas, grandes, agressivas. Tentamos exterminar. Veneno, dedetização. Nada funcionava. Elas voltavam, mais numerosas, como se brotassem das paredes. E elas tinham um alvo, meu pai. Elas o seguiam. Onde ele ia, elas apareciam. No carro dele, na cama dele, na roupa dele. E mordiam. Constantemente. Ele começou a ter feridas, pequenas, vermelhas, inchadas, coberto de mordidas, que não saravam, que infeccionavam. E à noite, ele ouvia o menino cantando, fora do quarto, no corredor, aquela cantiga, triste, lenta, e passos, pequenos, andando, parando na porta, esperando. Decidimos devolver os ossos, urgente. Pegamos na universidade, trouxemos de volta. Chamamos um padre para fazer enterro adequado, com bênção, com respeito. Fizemos a cerimônia. Reenterramos no mesmo lugar, com cruz, com oração. E por 2 dias, parou. Formigas sumiram, canto parou, aparições cessaram. Achamos que tinha funcionado. Até a noite de quinta-feira, meu pai não apareceu para o jantar. Fomos procurar. Encontramos ele, no quarto, deitado na cama, coberto de formigas, milhares delas, cobrindo cada centímetro do corpo dele, entrando pelo nariz, pela boca, pelos olhos. Ele estava vivo, mas não se mexia, não reagia, como se estivesse paralisado. E ouvia aquela cantiga, vindo de algum lugar do quarto. O menino, parado no canto, observando e sorrindo. Chamamos a ambulância, tiramos as formigas, levaram meu pai. Ele sobreviveu,
mas ficou diferente. Não fala, não reage, só olha para nada, como se a mente tivesse ido embora. Meu pai está internado até hoje. 3 semanas depois, catatônico, sem resposta. Mas tem momentos que ele reage. Quando alguém menciona o menino, a fazenda, o enterro, ele grita, apavorado, dizendo que o menino está lá, no quarto, esperando, que não terminou, que vai continuar, geração por geração, até pagar, completamente, pelo que foi feito. E eu sei que é verdade, porque ontem à noite, ouvi, batida na minha janela, 3 batidas. Olhei, ele estava lá, o menino, parado, olhando para mim, e tinha algo nas mãos, um saco, de estopa, sujo, manchado. Ele levantou o saco, mostrou para mim, como se dissesse, você é o próximo, e então sumiu. Mas eu sei, ele vai voltar, porque a dívida não foi paga, não completamente, e ele vai garantir que pague, com sangue, com sofrimento, com tudo. Estou deixando a fazenda, hoje, agora. Não vou esperar, não vou dar chance, mas eu sei que não importa para onde eu vá, ele vai me achar, porque ele não é fantasma comum, ele é justiça, justiça atrasada, acumulada, e justiça sempre cobra. Então, se você ouvir falar da lenda do negrinho do pastoreio, não pense que é só história bonita. Pense no que aconteceu de verdade, no sofrimento, na injustiça, e pense que talvez, só talvez, ele ainda esteja por aí, esperando, observando, procurando por descendentes, por culpados, por dívidas não pagas. E quando ele te encontrar, não vai ser redenção, não vai ser luz, não vai ser salvação, vai ser escuridão, dor, formigas, comendo você, vivo, lentamente, até pagar, completamente, pelo que foi feito, geração por geração, até a última. As lendas não morrem, elas dormem, esperando alguém acordá-las. E quando acordam, cobram tudo. Se sua família tem fazenda antiga, se tem histórias que não são contadas, se tem túmulos esquecidos, criptas escondidas, deixe quieto, não escave, não perturbe, não mexa, porque alguns mortos não querem ser encontrados. Eles querem justiça e vão buscar, nas sombras, nos cantos, nas madrugadas, com formigas, com cantos, com sorrisos tortos, até você. Comente seus relatos de terror para serem contados nos próximos vídeos. Se inscreve no canal para não perder nenhum relato. Até a próxima.